O que eu vejo é que no futuro, exames é apenas uma pequena parte, será uma pequena parte do laboratório. Ele vai ser um ponto de contato essencial em saúde no Brasil. 70% da resolução de diagnóstico está ligado ao exame laboratorial. Então, a importância na assistência primária e na resolução dos casos é fundamental. E o laboratório ele é a ponta da linha, vamos dizer assim, é onde de contato com o cliente. O que todo mundo busca é uma forma de fidelizar o paciente e atender melhor o paciente. Uma forma de você levar saúde, levar acesso à saúde, né, para locais em que hoje você tem demanda. Eu acho que no final do dia, todo mundo busca isso e, logicamente, de uma forma que seja rentável, uma forma que seja saudável, que seja sustentável. Olá, este é o Mundo Lab to Lab, um podcast do Lab to Lab Pardini para ajudar você, gestora, gestor, nos desafios do seu negócio. A cada episódio a gente traz convidados especiais e temas que pode ser que não esteja no seu radar, mas que certamente vão ajudar muito na sua rotina e no futuro do seu laboratório. Dr. Roberto, hoje um tema importante para falar sobre sustentabilidade do laboratório na cadeia de saúde, que é um tema muito importante para o presente e para o futuro dos negócios. Exatamente, Rafael. O ponto mais importante para os laboratórios é como será o seu futuro. E falar de futuro é falar de sustentabilidade. E aí, para a gente conversar sobre esse assunto, está conosco Maurício Chiodini, que é presidente do GIPLAB, proprietário do Laboratório São Lucas, em Rio Claro, São Paulo. Prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com os amigos aqui para discutir um assunto de extrema importância para nós, donos de laboratório e gestor de um dos maiores grupos do Brasil aí. E Fernando Ramos, diretor de negócios Lab to Lab do Grupo Fleury. Muito obrigado por estar conosco. É um prazer, Rafa. Obrigado aqui pela chance de estar aqui na mesa com vocês. E queria agradecer de novo o Maurício, né, por se dispor aqui a abrir um espaço na agenda para vir falar conosco e trocar conhecimento. Acho que essa iniciativa do nosso mundo Lab to Lab é exatamente essa, a gente poder trazer conhecimento, compartilhar conhecimento e fazer com que a gente tenha um ecossistema mais forte aqui no Brasil. Então, Roberto, vamos começar trazendo um panorama. Qual que é a importância do laboratório no ecossistema de saúde do Brasil? Rafael, laboratórios de análises clínicas, mais anatomia patológica e citopatologia, são em torno de 18 mil laboratórios. Uhum. Essa é a maior importância. Primeiro, porque a saúde é de execução municipal. E esses laboratórios estão presentes nos municípios brasileiros. É a principal rede de conexão com a atenção primária, ou seja, você tem a prevenção, a saúde da mulher e da criança, o monitoramento das doenças crônicas, todo esse cenário de atenção primária e prevenção está conectado com cada laboratório em cada município. Essa é a maior importância. Ora, Maurício, como é que você percebe no seu universo, tanto no seu município, assim como no associativismo, no GIPLAB, como é que você vê a importância do laboratório? Isso está mudando? A percepção de importância do laboratório tem mudado? A importância é mais de 70% da resolução de diagnóstico está ligado ao exame laboratorial. Então, a importância na assistência primária e na resolução dos casos é fundamental. E o laboratório ele é a ponta da linha, vamos dizer assim, é onde de contato com o cliente. É onde acontece, onde que nós vamos ter acesso aos exames inicialmente, é o laboratório e os seus postos de coleta que estão além das cidades, nos bairros. Então, é a primeira linha de contato. Isso tem mudado bastante. O laboratório, a tendência do laboratório hoje é continuar sendo um prestador de serviço e ampliar o número de serviços e acesso aos serviços com facilidade na ponta. Conta um pouquinho da história do seu laboratório.
O São Lucas, ele nasceu, eu terminei a faculdade muito novo e me preparei, entrei na faculdade para fazer laboratório, para ser dono de laboratório especificamente, faculdade de farmácia e bioquímica, e nós, depois disso, eu me preparei para ser dono de laboratório por alguns anos, porque laboratório é muito técnico, laboratório é muito complicado, é um processo complicado. Eu me preparei e adquiri um laboratório bem pequeno, praticamente de 2, 3 pacientes por dia, 5 já era alegria, né? De atendimento, eu lembro disso, é engraçado. E hoje a gente atende mais de 700 clientes dia lá e continuamos evoluindo com a ajuda de todos os parceiros e entendendo a tendência do mercado e acompanhando isso daí. Hoje você se sente mais um técnico ou um empresário? Eu direcionei muito a minha área, eu continuo sendo um empresário, mas com uma formação técnica que é muito importante, porque daí você consegue entender, principalmente nessa área de laboratório, é muito difícil você ser só empresário sem entender da técnica, porque está muito ligado. O laboratório ele é tão complexo, tem toda a complexidade de um negócio, mas ele não pode errar. O laboratório não pode errar, isso depende do conhecimento técnico específico. Então, você associar a gestão com a técnica é a fórmula de sucesso, uma das fórmulas de sucesso com o laboratório. Mas você não tem formação técnica, o técnico não tem formação de gestão. Então, você tem que buscar isso fora aí. Agora, Fernando, olhando para o universo do Lab to Lab Pardini, são mais de 8 mil laboratórios parceiros e a gente vê muito essa questão da paixão. Nossa, sem Como dúvida. o que é mais importante? Ser um técnico apaixonado ou um empreendedor, um empresário atento? Nossa, Rafa, que pergunta difícil. Vou te falar, hoje, dentro da nossa carteira de clientes, a gente tem inúmeros perfis diferentes. Hoje a gente tem o dono de laboratório que tem um perfil mais técnico e apaixonado pela bancada, né? E a gente tem dono de laboratório que tem um perfil mais de gestão, né? E acho que isso depende muito da ambição, dos valores pessoais, das vontades ali do empreendedor, né? Mas o que é muito curioso, ao longo dos últimos 6 anos que eu estou aqui no Lab to Lab, eu tenho visto que os gestores que estão mais próximos dos temas de administração do laboratório, né, que estão mais voltados para fora da área técnica, vêm apresentando números mais concretos, de termos de crescimento, rentabilidade. Eu tenho sentido isso aí ao longo... Não é um estudo analítico, né, mas é o que eu percebo ali no dia a dia, sabe? Bem curioso. Você, Roberto? O que o Fernando falou é muito importante do ponto de vista de governança. Hoje o gestor de laboratório é um gestor de negócio, de uma maneira geral, principalmente se ele é o próprio dono do laboratório. Então, dificilmente ele consegue crescer, ter novas perspectivas, sem ele sair desse lugar técnico e se posicionar num lugar ou de governança, ou de empreendedorismo, ou de estratégia. Ou ele caminha nas duas esferas, acho que o Maurício é um exemplo que caminha muito bem nesse ambiente, ou ele se prepara e faz escolhas. Que muitas vezes na área de saúde, a gestão é uma escolha também. Sem dúvida. Porque naturalmente, intuitivamente, todos nós fomos formados para ser técnicos. Seja de laboratório, biólogos, biomédicos, bioquímicos, médicos. Mas esse lugar é um lugar de desafios. E se você se desloca para o lugar de gestão unicamente, de empreendedorismo, você precisa garantir que os procedimentos técnicos, os processos estejam garantidos também. Navegar é preciso, mas se posicionar também é preciso. Então, acho que o Maurício, na sua história, Maurício, você, como uma formação técnica, se tornou um empreendedor, não só de laboratórios, mas de outros negócios também. E você fez uma outra transição, que é ser presidente de um grande associativismo.
E eu acho que dentro desse contexto aqui de gestão, queria que você falasse um pouco, não só do grupo que você faz parte e preside, que é o GPLab, e como que você fez esse caminho entre técnico, gestão e empreendedorismo. Vamos lá. Do caminho, primeiro, né? Do caminho para a gestão foi natural, que você vai percebendo a necessidade de ir para a gestão, até para poder ir acompanhando todo o mercado. E hoje nós no GPLab, um dos principais pontos é o trabalho de gestão, com o proprietário do laboratório, o dono do laboratório, e com a equipe dele, principalmente. A gente tem trabalhado, um dos pontos que mais tem adesão, e a gente tem trabalhado e até forçado um pouco esse caminho, porque é o que a gente enxerga, esse equilíbrio que você colocou. Nós vamos ter que ter, eu tenho que ter o equilíbrio entre o técnico e o operacional. E da sua pergunta também, a formação técnica é importante. Então, esse equilíbrio é o que faz o sucesso do laboratório. E muitos ainda estão desequilibrados para a área técnica. Tem uma excelente qualidade técnica, mas a gestão não está acompanhando. E nesse mercado competitivo e de achatamento de margem, como tem acontecido por pressões diferentes aí de preço, você naturalmente tem que ir para essa área de gestão. Então, nós já estamos sentindo cada vez mais a necessidade dos técnicos, só técnicos, nos diferentes tamanhos de laboratório, vamos dizer assim, para ir para a área de gestão. E nós, como associação, estamos ajudando nesse caminho. A associação, respondendo a primeira pergunta, na verdade, a associação ela começou há muitos anos atrás comigo e mais um. Nós começamos a comprar equipamentos juntos. Aí ampliamos isso para 7, e aí foi crescendo, era uma confraria, vamos dizer assim, encontro de amigos que trocavam ideia, e ideia de uma maneira clara e aberta, né? E isso daí foi agregando para todo mundo, muito, muito. A história de todos que estão ali são histórias de sucesso. Isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás. E depois, alguns anos para cá, nós profissionalizamos. Aí nós profissionalizamos como um grupo, uma associação, e depois agora como uma cooperativa, e o próprio GPLab ele foi evoluindo com o tempo, porque era uma confraria que virou uma associação, e agora virou uma cooperativa, era só interior de São Paulo e sul de Minas, e hoje é do Brasil todo, com 92 laboratórios, tem mais 18 agora para entrar, e a gente está num crescimento grande. Temos atuação em todas, praticamente no Brasil quase todo, e em todas as áreas, todos os segmentos de suporte ao laboratório, que são compras, suprimentos, né? Negociação com laboratórios de apoio, parcerias, eventos científicos. Fizemos até uma pós-graduação de microbiologia e alguns trabalhos técnicos de desenvolvimento muito focado na prática do laboratório. Perfeito. E muito com a ajuda dos parceiros, como é a linha do Lab to Lab, que oferece vários pontos aí de desenvolvimento para a gente. Maurício, o associativismo permitiu que laboratórios com uma diversidade muito grande de tamanhos, de processos de gestão e até de conhecimento, acesso a conhecimento, se nivelarem dentro de uma associação, dentro de um cooperativismo. Eu acho que isso é uma maneira de você trazer gestão, seja gestão de compras, cadeia de suprimentos, seja gestão do conhecimento também, como foi o caso da pós-graduação em microbiologia, por um grupo maior. E você acha que esse modelo ele vai expandir um pouco mais? É um modelo, dado o grande número de laboratórios que nós temos no Brasil, algo em torno de 18 mil, você acha que esse modelo pode ser amplificado? E como que você vê no futuro o papel do associativismo? Qual que seria a próxima etapa para esse cooperativismo? Na verdade, esse movimento de aumento do associativismo ou cooperativismo já está acontecendo. E ele está ficando muito forte e vai se consolidar bem mais. O número de associações já cresceu, inclusive nós temos parceria com outras associações, não há uma competição, porque
nem tem porquê, né, pela essência. Já formamos uma federação, a FEBRALAT, que é a associação das associações, a Federação das Associações, que já está com uma atuação muito forte política em todas as áreas de interesse, junto com outras entidades, CBDL, Abralam, as próprias associações ou sociedades brasileiras. Abramed, então esse movimento ele é muito grande, já está acontecendo e ele vai cada vez mais consolidar e expandir. E a outra posição, aonde que nós vamos chegar com isso, é na abrangência do serviço e balizar alguns pontos que não são. O pessoal do laboratório pequeno, por exemplo, ele tem acesso hoje, Padrões... de uma maneira simples, para explicar isso daí, num grupo de WhatsApp fechado, ele consegue ter uma resposta de um cara que é dono de laboratório grande, que tem uma experiência enorme. Então, só aí ele resolve um problema imediato dele, ali ele tem uma solução praticamente online de algum outro associado que já passou por aquilo ali, ele tem. Isso é diário. Então, isso é inestimável o ganho prático na prática disso daí. Mas você, pelo que eu entendi também, vai criar um novo padrão também de gestão, de conhecimento, de acesso, vai nivelar todo mundo para uma base superior do que o indivíduo ou a entidade individual alcançaria. Independente, né, Roberto? Independente. Você sobe a régua, né? Exatamente. Isso já acontece. Nós temos um curso de gestão há 2 anos, que ele tem uma sequência, a gente tem trabalhado muito, inclusive, os colaboradores, não só os donos. A qualificação disso. Então temos alguns módulos, mas o de gestão é um dos principais, que ele tem uma continuidade. Então ele dá esse balizamento já. E a gente já tem visto isso na prática, inclusive com resultados práticos financeiros do laboratório. É mesmo? Tem vários cases financeiros, de nível financeiro e de ganho de mercado relacionado a esse balizamento aí. Fernando, como é que é para o Lab to Lab Pardini lidar com um laboratório individual e, no caso, com um grupo de laboratórios, como é o caso do GPLab? Rafa, eu acho que a gente, lógico, é diferente. Porque quando a gente trata com um grupo de laboratórios, a negociação acaba sendo mais complexa, é um processo organizado, estruturado, né? Enquanto quando a gente lida com um laboratório independente, você tem uma negociação separada. Mas o que eu acho muito legal das associações é o que acontece depois da negociação, né? É o que o Maurício comentou, dessa troca de experiências que acontece entre os laboratórios. E aí a gente tem se posicionado muito forte ao longo dos últimos anos, no sentido de incentivar a troca de conhecimento, incentivar a capacitação dos laboratórios que fazem parte daquele grupo. Então, por exemplo, no caso do GPLab, né, você tem ali um evento anual organizado no interior de São Paulo, e nós somos patrocinadores do evento desde o início, né, Maurício? E assim, a gente sempre leva palestrante, Rafa, a gente participa também de eventos que acontecem fora do congresso, né, mas sempre com esse propósito de trocar conhecimento, levar nossa experiência, levar pessoas que sejam referências em determinados assuntos, sejam assuntos técnicos ou de gestão, né? E é curioso que ao longo dos últimos anos, a gente tem visto uma demanda muito grande pelos temas de gestão, né? Bem em linha com o que o Maurício falou, né? Eu diria o seguinte, as salas, há alguns anos atrás, ficavam mais vazias em temas de gestão do que temas técnicos. Exato. Hoje você já tem as salas cheias em todos os assuntos. Olha que bacana. No GPLab, eu participei de uma mesa com o Maurício e eu fiz uma provocação ali para os laboratórios sobre aspectos comerciais. E perguntei, eu nem lembro qual que é a pergunta, mas o retorno foi de que poucos laboratórios tinham aquela preocupação com o tema comercial que eu levantei. E a gente desenhou um treinamento, um assunto, né, para ser abordado, que foi feito hoje por uma pessoa aqui da equipe do Lab to Lab, o Matheus. E assim, a sala lotada, devia ter umas 200 pessoas. Aqui no congresso da SBAC. Ou seja, foi uma demanda que a gente percebeu lá no GPLab e que trouxe para cá. Então, assim, eu acho muito bacana essa iniciativa das associações, mas aquelas associações que prezam por qualidade, né? Como é o caso do GPLab, como é o caso do Grupo LAS, Rede Lab Forte, né? Para mim tem que ser mais do que um clube de compra.
tem que ser algo que muda o patamar dos laboratórios que fazem parte. E o associativismo, ele tem criado um novo modelo de governança para laboratórios. Sem dúvida. Criando padrões, o Maurício falou até de uma federação. Então, acho que isso é só o começo, tem um potencial muito grande. Agora, Fernando, Maurício, eu queria reconectar um pouco ali o nosso papel como laboratório de referência do passado, que praticamente era um provedor de exames, para o papel atual e o papel futuro. Queria ver assim a sua opinião, né? Nós éramos provedores praticamente de exames ali, exames que tínhamos mais escala ou mais acesso a alguma tecnologia, e o papel foi transformando ao longo do tempo. Queria ver como que você enxergou essa transformação e qual a sua expectativa para o futuro. Como cliente do Pardini, um dos primeiros do interior de São Paulo, eu acompanhei, né? E sempre fui analisando, entendendo a movimentação dos apoios. E o que eu enxergo é muito isso que você colocou. Eram provedores de exames, simplesmente. E a evolução, com a evolução de gestão, também, olhando de fora, também está tendo uma evolução de gestão relacionada ao apoio ao laboratório em diversas áreas, onde ele possa melhorar. Foi entendendo, foi se moldando que essa parceria que a gente já tem há muitos anos com a associação, com o laboratório, que esse complemento vai melhorando todo o ecossistema de trabalho ali entre os dois. Então essa evolução, ela está muito clara. O Lab to Lab, ele é quase que uma associação de laboratório, você acaba vendo. Verdade. Ele oferece praticamente os mesmos pontos que a gente oferece para o cliente final que não está numa associação. E nós, como associação, estamos juntos trocando essa tecnologia, essa prática aí, esse know-how acompanhando junto. Onde tem essa troca, como você citou, então essa evolução E eu acredito que isso já está dentro, né? Você pode explicar melhor, de oferecer alguns outros serviços, inclusive, diferenciados dentro de cada realidade, para agregarem ao laboratório para tentar fazer sustentabilidade. Você pode até colocar o que é, eu acho legal, as pessoas entenderem o que o laboratório pode fazer além de exames, que está na ponta. Exato. E a gente precisa estar colocando algumas coisas, aproveitar esse contato com o cliente final com outros nichos de trabalho. Né? Perfeito. O potencial, me parece, Fernando, muito maior do que a gente imagina para a situação atual. E o que o Maurício falou dessa nossa leitura sobre o cliente, as necessidades de gerar negócios para os nossos clientes do Lab to Lab. E o que está por vir, talvez? O que será que pode vir a mais aí? A gente está falando de um laboratório que provê exames, depois transferência de conhecimento, até de gestão, de unidades, gestão comercial, enfim, né? Que é um desafio grande dentro do nosso contexto de intermediação de saúde com operadoras, vacinas, teleconsultas, imagem, a teleradiologia. O que está por vir no nosso planejamento aí para que a gente possa compartilhar com os laboratórios, com o Maurício? Perfeito, Roberto. Acho que assim, a gente recentemente atualizou o nosso propósito enquanto Lab to Lab Pardini, né? Nosso novo propósito é entregar saúde para as pessoas e crescimento para o negócio dos nossos clientes, né? E é algo que a gente já faz há muitos anos, Roberto, como até de forma natural, até de forma um pouco intuitiva. Muitas vezes os laboratórios vinham até a gente para nos pedir uma opinião ou pedir para conhecer um processo nosso. E o que a gente tem aí planejado para fazer é começar a oferecer para os laboratórios uma série de soluções empacotadas e que possam ajudar ali na dinâmica de gestão do dia a dia, né, em diversos assuntos, seja, por exemplo, para criar expandir portfólio de produtos, por exemplo, a questão das vacinas, que é um tema que a gente já ajudou dezenas, talvez centenas de laboratórios, inclusive em todo o Brasil, inclusive montado o São Lucas, né?
até temas comerciais, temas de gestão financeira. Eu acho que cada vez mais, Roberto, a gente quer oferecer essas soluções para o laboratório. E assim, soluções que sejam customizáveis. O pequeno laboratório ele tem uma necessidade de um grau de dificuldade. O laboratório médio tem uma outra necessidade. O laboratório grande tem uma outra necessidade. Então, a ideia é que a gente possa falar com os diferentes públicos sobre os diferentes desafios que estão relacionados àquele assunto. Então, dentro do nosso programa que está diretamente, intimamente ligado ao nosso propósito, do qual o Mundo Lab to Lab faz parte, né? Nós temos aí todo um planejamento que deve ser apresentado aí ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses. Mas os clientes e os grandes parceiros podem esperar novidades e muito conteúdo aí pela frente. Pensando a longo prazo, né, Roberto, a gente tem uma série de iniciativas no grupo, não só falando de troca de conhecimento, que também podem gerar novos negócios para os nossos parceiros. Né, o Maurício citou a questão da teleconsulta, que é uma solução que a gente começou a oferecer recentemente para os laboratórios, né, e que já começa a ter uma repercussão interessante. Né, porque se você pegar, por exemplo, em cidades pequenas, né, que você tem ali uma quantidade pequena de médicos especialistas nos diferentes ramos da medicina, você pode ter a teleconsulta para orientar os pacientes daquela cidade, sem precisar que ele se desloque para uma outra cidade. Então, é uma nova solução que os laboratórios podem oferecer, né, e sempre com aquele benefício social da gente poder levar saúde de qualidade para quem precisa, onde estiver. Fernando, e nós não podemos perder também a essência que é um laboratório de referência. Sim. É a introdução de novas tecnologias, que são os novos exames, um novo portfólio em diagnóstico. Isso aí. Ou seja, novos testes precisam chegar com maior acurácia, com maior escopo. Isso você precisa de um P&D, uma pesquisa de desenvolvimento, uma área de produtos. Uhum. E nós não podemos perder essa essência, Maurício, que é o nosso negócio, o nosso core. Agora, pensar no negócio do cliente, talvez isso que o Maurício nos trouxe, é uma evolução do laboratório de referência. Sem dúvida. Da gente interagir, do feedback que o Maurício nos dá. E não é um feedback do laboratório individual. São vários laboratórios inseridos dentro de um mesmo pensamento, de uma mesma... É uma entidade complexa e que pode nos ajudar a transformar. Ou seja, cliente e laboratório de referência cooperando para soluções bilaterais. Eu acho que esse é um futuro que nós estamos percorrendo aqui, Fernando. Concordo. Agora, Maurício, é interessante, porque a gente acabou de ouvir nos últimos minutos, claro que é quase que uma promessa do Lab to Lab Pardini em relação aos seus laboratórios parceiros. Mas eu quero ir lá na ponta. O paciente num laboratório, num pequeno município, na região metropolitana, no interior do Brasil, ele também já espera mais do laboratório, não é? Ele também já não se satisfaz com pouca coisa. Ele também não quer mais poucos exames. Qual que é a sua percepção lá na ponta? A percepção é que tem mudado, como se pegar o exemplo das farmácias, elas já estão montando um ecossistema relacionando alguns outros serviços. O laboratório, a tendência é a mesma coisa, você começar a oferecer dentro de cada realidade, porque existem, principalmente no Brasil, realidades muito diferentes de um laboratório de uma cidade pequena, onde a teleconsulta vai ser muito bacana, para outros que talvez não seja, e outros serviços, vacina, isso vai ter uma diferença muito grande aí. Mas em cada realidade, todos vão seguir a mesma linha que você citou, que é uma linha de ter alguns outros serviços, alguns que nós já estamos mapeando, e alguns outros que vão estar por vir. Mas o que o Roberto colocou em nossas conversas, e esse podcast acho que exprime um pouco as nossas conversas particulares, eu acho que é legal levar essa conversa, e a gente até fez isso no fórum, essas nossas conversas para que as pessoas entendam o que está acontecendo, o que a gente acha. A tendência é essa de oferecer alguns serviços que nós já mapeamos, alguns que você citou, e alguns que a gente nem mapeou ainda. Mas nós somos a ponta, esse laboratório é a ponta que está lá para trazer, atender o cliente, fazer a experiência dele, fazer acontecer algumas coisas. Eu acho incrível
um laboratório do interior, poder levar um exame especializado ali, não precisar se deslocar muitos quilômetros para aquilo ali pode levar e ter acesso a uma medicina de qualidade. Perfeito. E acesso a níveis de exame, de especificidade, de tipos de exame de alto nível, poder ser atendido ali e ter a resolução do problema ali. Isso. Roberto, como que a gente já introduziu esse assunto aqui, mas na sua visão, como que vai ser o futuro dos laboratórios, desse ponto de venda, desse ponto de atendimento ao cliente no Brasil inteiro? Maurício trouxe uma situação, um exemplo das drogarias, que são grandes redes capilarizadas e até mais capilarizadas que os próprios laboratórios. Mas, por outro lado, o core não é laboratório, não é exames. O core são medicamentos, dermatocosméticos e outros. Nós temos uma vantagem, que nós somos uma empresa de diagnóstico que já atua na cadeia de valor, já temos o conhecimento acumulado, já temos uma gestão do conhecimento em rede, porque isso tudo que nós estamos falando aqui é uma gestão de conhecimento em rede. O Maurício gera estímulos, a gente gera soluções, conversamos em conjunto, participamos do evento para crescer como setor. E o que eu vejo é que no futuro, exames é apenas uma pequena parte, será uma pequena parte do laboratório. Ele vai ser um ponto de contato essencial em saúde no Brasil. E o que nós precisamos é preparar o nosso conhecimento, o nosso know-how, transferir isso para os nossos clientes e capacitá-los para que ele cresça em conjunto. Se nós estamos falando de teleradiologia, que é a transmissão de imagem, interpretação remota, a telecardiologia às vezes é um eletro, às vezes é um exame, é um método gráfico, é um monitoramento de uma pressão arterial. Quando a gente vai para pequenos locais, às vezes nós não encontramos esse acesso. Isso é um exemplo ali na área de imagem. Agora, e no futuro? O que nós podemos prover para eles? A gente pode prover uma rede laboratorial e ambulatorial integrada, privada, que pode ter dimensões tão grandes quanto a rede de atenção primária do Sistema Único de Saúde. Com um custo menor, provavelmente. Com eficiência e com tecnologia, que muitas vezes os investimentos governamentais têm outras prioridades. E se a gente tiver tecnologia, gestão do conhecimento, trabalhar em rede, talvez nós nos tornemos a maior rede conectada, resolutiva, municipal, privada como sistema de saúde. Esse é o futuro no meu pensamento. Quer comentar, Fernando? Nossa. Rafa, eu acho que assim, essa visão do Roberto ela é extremamente agressiva, mas eu acho que ela é bem factível. E eu acho que o setor de saúde vem passando por transformações, né, ao longo dos últimos anos, né? Tanto os hospitais vêm se transformando, os laboratórios se transformando, as farmácias e drogarias se transformando. Então, acho que é natural. Acho que no final do dia, o que todo mundo busca é uma forma de fidelizar o paciente e atender melhor o paciente. Uma forma de você levar saúde, levar acesso à saúde, né, para locais em que hoje você tem demanda. Acho que no final do dia, todo mundo busca isso e, logicamente, de uma forma que seja rentável, uma forma que seja saudável, que seja sustentável. Maurício, gerir seu negócio hoje, você está mais animado ou menos do que 5 anos atrás? Eu acho que eu sou meio fora da curva, eu sempre estou animado. Eu acho que toda crise Por isso que eu te fiz essa pergunta. A pergunta se é muito animado ou hiperanimado? Aí vem isso. Na verdade, toda crise ou mudança gera oportunidade, eu entendo. Então, pegando a linha de futuro de laboratório, a sequência de evolução da gestão vai ter que acontecer
mesmo o técnico não querendo, sendo muito tradicional. Isso não tem como. Isso é o que a gente já pode passar. Se você ainda não... O cara do laboratório que ainda não foi, ele vai ter que se adequar e não tem como. E uma grande vantagem, como tu colocou, acrescentando, é que o laboratório é especialista em atenção ao cliente ali. Em atenção ao cliente, e entender o que está acontecendo e fazer uma ponte com o médico. Ele é especialista nisso. Eu entendi que tem essa linha. Perfeito. E nessa linha, vamos ter que ampliar ali. Então, você tem que ter uma gestão mais mínima ali para gerenciar isso, e tocar a sustentabilidade do laboratório, evoluir nessa parte que já é muito bom de atenção ao paciente em diversas modalidades, o que vai acontecer nessa modificação do ecossistema de saúde, e acompanhar isso daí. Isso vão aparecendo algumas oportunidades. Eu não acredito que no futuro vão ter muitos laboratórios pequenos e também que não vão fechar. Já teve alguns exemplos de mercadinho quando vieram os hipermercados, que iam acabar os mercados de bairro, não acabou, se fortaleceram, inclusive as grandes redes começaram a montar. As farmácias também, as cooperativas começaram a montar farmácia, todo mundo, e as grandes redes também. Nisso aí, eu acredito na mesma linha do laboratório. Ele vai ter que se modificar, se juntar, ou de uma maneira de pequenos micro ali, que sejam apoios, serviços, para otimizar custo. Eu acho que isso vai ser fundamental, sempre acreditei nessa linha, e conectado aos apoios. Então, seriam micro-apoios regionais para diminuição de custo ali, ou até locais para diminuição de custo, eu acredito nisso, e focado na prestação de serviço. Diminuir um pouco o foco técnico e aumentar na prestação de serviço. Perfeito. Nas diferentes modalidades aí que a gente está vendo. Maurício trouxe uma perspectiva do cliente que eu queria fazer um comentário, Maurício. Primeiro que nessa relação, quando a gente mede através de ferramentas gerenciais a satisfação do cliente dentro da cadeia de valor, o NPS, por exemplo, é um dos exemplos, uma das ferramentas, que é o Net Promote Value. E esse é só um exemplo. Laboratórios é uma das principais satisfações do cliente no sistema de saúde. Não sabia disso. Exato. Das mais altas, né, Roberto? Uma das mais altas. E um outro ponto é o ponto da tecnologia. Hoje, todo laboratório ele já nasce com a tecnologia nativa. Hoje nós temos sistemas de atendimento, sistemas de monitoramento, sistemas de produção e back-office nativos, já preparados. E hoje praticamente você não tem nenhuma necessidade de papel na integração também com a principal fonte de recebimento, que são as operadoras de saúde, medicina de grupo e as autogestões. Então, esse ambiente tecnológico na relação do cliente e na relação dos stakeholders, como é o caso das operadoras, ele já nasce nativo. É daqui para... A maturidade digital já existe. Essas integrações e essa interoperabilidade só vão melhorar ao longo do tempo. Isso é uma vantagem. A outra é o que o Maurício trouxe, a satisfação do cliente, que é cada vez maior. É difícil ter um cliente insatisfeito em laboratório. Difícil. Quando você olha assim, atende outros atendimentos, porque já existe uma maturidade aí na relação de serviço, na expectativa. E olha que não é assim tão natural alguém ir fazer um exame, ele quer fazer rápido, sem nenhum atrito, porque ele geralmente vai de manhã, a maioria dos atendimentos é entre a parte do início da manhã, 6h30, enfim, até 11h30 da manhã, é o grande volume, é cultural, mesmo que ele possa fazer outros horários. Antes tinha uma necessidade de jejum, hoje nem a maioria dos exames tem essa liberdade para fazer, mas mesmo assim existe a cultura. Antes do trabalho, antes até do cliente tomar o café da manhã. Então, a base tecnológica, a maturidade digital, a tecnologia nativa já amadurecida nos laboratórios, mas essa relação com o cliente já também de alta satisfação,
é a combinação perfeita para o maior protagonista dos laboratórios no futuro, na cadeia de valor. Você já tem uma base formada. Fora a rede que nós falamos aqui, Maurício. Então, acho que acertar a base, ela é muito adequada para uma nova perspectiva e uma nova atuação dos laboratórios no futuro. Estamos chegando ao fim do episódio, mas é interessante. Vou ver se eu... Roberto, vamos tentar fazer um resumo aqui. Vamos. Nós estamos entendendo. Olhando do passado para o presente, o laboratório está cada vez mais relevante. E as expectativas para o futuro, então... Maiores ainda. Acho que nós tratamos vários temas importantes aqui que o Maurício trouxe. Primeiro, a atuação dele como empreendedor, como empresário e técnico ao mesmo tempo, que essa combinação não é fácil. E eu acho que associar a gestão a uma boa qualidade técnica, um bom conhecimento dos processos é um binômio importante. Nem todos, Maurício é uma exceção, nem todos nós conseguimos fazer isso, mas entender que se você não consegue, tem ajuda. E você cria um Y ali técnico e de gestão para poder crescer. Isso é um ponto importante. O outro é o papel do associativismo na governança de laboratórios, na gestão, no compartilhamento de conhecimento e na formação de um grupo também para fazer negociações que possam ser compartilhadas e trazer mais sustentabilidade financeira também. Terceiro, o papel do laboratório é muito maior do que nós estamos discutindo aqui. Seja pela base tecnológica nativa, seja pela relação do cliente, seja pela participação em cada município brasileiro. E por último, talvez não exista uma rede com potencial de conexão e de transformação da saúde tão grande igual os laboratórios, principalmente no Brasil. E é isso que nós vamos buscar, através não só do podcast, mas também na nossa relação do Lab to Lab com os nossos clientes. Maurício, essa promessa, você acredita? Lógico. Eu acredito porque ela já está acontecendo, né? Ela já existe, essa parceria, e eu sempre acreditei que eu tenho uma característica que eu não faço nada sozinho, eu não sei trabalhar sozinho. E é um dos propósitos que eu tenho na vida, de você trabalhar em conjunto com as pessoas que têm o mesmo propósito. Então, os bons parceiros, a ajuda mútua, ela é fundamental. Então, isso é propósito de vida e é o caminho que nós vamos seguir. Nós sabemos e discutimos aqui alguns pontos, mas alguns pontos nós deixamos em aberto porque nós nem sabemos ainda o que vai acontecer. Mas uma coisa a gente sabe, trabalhar correto, trabalhar focando na qualidade, na atenção ao cliente, no respeito ao cliente. Isso vai trazer naturalmente, e é o que a gente coloca para alguns parceiros que às vezes ficam em dificuldade, segue essa linha, não vai ter erro. O caminho vai aparecer. Isso é para a vida e para o negócio. Legal. E Fernando, seja qual for o caminho futuro do laboratório, o Lab to Lab vai estar junto. Vai estar lá, Rafa, com certeza. E o mais interessante é o seguinte, a relação do apoio com o nosso parceiro, ela tem ali um alinhamento de incentivos enorme. Por quê? Porque o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Se o nosso cliente estiver se diferenciando na região de atuação, tiver uma reputação médica forte, né, ele vai captar mais pacientes e vai mandar mais exame para a gente. Então, o que a gente quer é ver os nossos laboratórios parceiros florescendo e como é que fala? Tendo sucesso nas regiões em que eles atuam. Maurício, prazer conhecê-lo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por essa conversa. Fernando, muito obrigado. Prazer, Rafa. Roberto, alegria imensa. No próximo episódio a gente está junto. Próximo episódio, novos temas, mas sempre tentando transformar os nossos parceiros e todo o mundo Lab to Lab. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Fernando. E até o próximo episódio. Entregar saúde para as pessoas e crescimento para o seu negócio.
Esse é o propósito do Lab to Lab Pardini. É isso que tem muita gente que entrega todos os dias na área técnica, logística, tecnologia. E a cada episódio a gente busca trazer um pouquinho mais para vocês aqui no Mundo Lab to Lab. Até o próximo episódio.